Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. José e seus irmãos. Versão de J. Berg, Eisenstein e Marietta Stockard. Do livro do Gênesis, Bíblia. Há muito tempo, na terra de Canaã, vivia um rico pastor e fazendeiro chamado Jacó. Ele tinha grandes rebanhos e muitos servos. Tinham também 12 filhos, sendo José o mais amado. Talvez porque José fosse sempre amável e obediente. Talvez por ser o primogênito da bela Raquel, que morrera ao nascer o irmãozinho Benjamim. De qualquer modo, Jacó amava José profundamente e com muita ternura. Esse grande amor enfurecia e enciumava os irmãos. Nosso pai vai lhe dar todas as riquezas e torná-lo nosso senhor, diziam. Quando José estava com 17 anos, o pai deu-lhe um belo casaco, de muitas cores. Quando passava pelos irmãos vestindo o casaco, eles sentiam ainda mais ciúme e raiva. Às vezes, José lhes contava uns sonhos estranhos, indicando que algum dia ele seria mais rico e poderoso que os outros. Isso fazia com que o odiassem amargamente. Um dia, os irmãos levaram os rebanhos a um pasto muito distante. Jacó chamou José e disse: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e o rebanho e volte com notícias. José sempre ficava feliz por servir ao pai e saiu na direção de Shechem para encontrar os irmãos. Mas estes haviam conduzido os rebanhos para ainda mais longe. José andou muito tempo pelos campos antes de achá-los. Quando o viram ao longe, o ciúme que dia a dia corrompia seus corações tornou-se um ódio tão cego que começaram a planejar o assassinato do próprio irmão. Só Rubens, o mais velho, estava determinado a salvar José, se pudesse. Ele fingiu concordar com os demais e sugeriu: Vamos jogá-lo no poço e abandoná-lo nestes campos selvagens. Ele tinha a intenção de retornar, de alguma forma, e fazer com que José voltasse à casa do velho pai. À medida que José foi se aproximando, os irmãos começaram a zombar dele. Cuidado com o sonhador, caçoavam. Vamos ver agora o que acontece com os seus sonhos. Agarraram-no, arrancaram com dureza o seu belo casaco e jogaram-no dentro do poço profundo. Depois, alguns sentaram-se ali por perto e comeram, rindo dos gritos e súplicas de José. Enquanto estavam ali sentados, uma caravana de mercadores passou pelo caminho. Os camelos estavam carregados de especiarias e mirra, que levavam para o Egito. Venham, disse Judá, vamos vender José a esses ismaelitas. Eles o levarão para o Egito e nunca mais o veremos. Vamos ficar livres dele, sem ter que manchar nossas mãos com seu sangue. Os outros concordaram e içaram José do poço. Ele implorou, desesperado, para que o deixassem voltar para casa, mas seus corações já estavam endurecidos. E eles venderam por 20 peças de prata. Os ismaelitas colocaram José sobre um camelo e foram embora, rumo à estranha terra do Egito. Rubens voltou ao poço e viu que José se fora. Rasgou as roupas em grande tristeza. Mas os outros irmãos disseram: Ainda bem que nos livramos mesmo dele. Agora ele nunca nos governará. Pegaram o casaco de José e rasgaram. Depois molharam com sangue de um filhote, para que o pai pensasse que fora devorado por alguma fera. Ao ver o casaco, Jacó chorou amargamente. Enquanto isso, os ismaelitas continuaram sua viagem para o Egito, carregando o rapaz solitário. Lembrava-se sempre dos ensinamentos do pai e mantinha um coração cheio de fé e coragem. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do rei, chamado o Faraó. Logo, os modos gentis e a aparência graciosa de José lhe garantiram o amor e a confiança de todos. Tudo o que fazia prosperava, e o capitão egípcio viu que Deus estava com ele. Tornou-o então o supervisor de sua casa. Ali José aprendeu os costumes da terra, soube como comandar homens e conheceu as necessidades do país.
Mas os dias felizes e prósperos logo chegaram ao fim. A mulher de Potifar encheu-lhe as ideias com calúnias a respeito de José, que acabou jogado na prisão. Alguns servos do faraó, presos por ter o desagradado, ouvindo as conversas tão sábias de José, sentiram que o seu conhecimento provinha de Deus. 2 longos anos se passaram, ao fim dos quais o faraó ficou muito perturbado com um estranho sonho e precisou de aconselhamento. O açougueiro-chefe, que havia estado na prisão com José, lembrou-se de sua grande sabedoria. Mande buscar o jovem prisioneiro hebreu, disse ao faraó. Ele vai interpretar seu sonho. O faraó mandou chamar José, que foi retirado do calabouço e levado à sua presença. Ouviu o sonho estranho, onde havia 7 vacas magras saindo do rio e devorando 7 vacas gordas, 7 espigas de milho murchas, que brotavam e devoravam 7 espigas cheias e boas. E Deus concedeu a José sabedoria para entender o significado do sonho. Ó rei, disse ele, há 7 anos de grande fartura à vista, mas estes 7 anos serão seguidos por 7 anos de fome na terra. Que o rei ordene que a comida seja reunida e armazenada durante os 7 anos de fartura. O faraó acreditou nas palavras de José e o nomeou chefe governante da terra. Só o próprio rei o superava, deu-lhe riquezas e poder. E a virgem de sangue nobre, Asenath, para a mulher. Nos 7 anos que se seguiram, José ordenou a construção de grandes armazéns e encheu-os de grãos. Assim, quando vieram os anos de escassez, havia pão no Egito e em nenhum outro lugar. De todos os países vizinhos acorriam compradores do pão do Egito. O idoso Jacó soube que havia pão no Egito e enviou 10 filhos para lá. Benjamim, o mais novo, ficou. O pai temia que o mal também se abatesse sobre o outro filho de sua bem-amada Raquel, mãe de José. Os 10 irmãos partiram para o Egito e foram ter com o governador da terra. Curvaram-se diante dele, sem saber que o rico e poderoso governador era o seu próprio irmão, que tinham vendido aos ismaelitas muitos anos atrás. Mas José os reconheceu. E lembrou-se dos seus sonhos na juventude. Alegrou-se com os tristes acontecimentos, pois haviam possibilitado esse momento. Seu coração ansiava por sua própria gente, mas quis testar seus irmãos, e assim falou-lhes com aspereza, acusando-os de serem espiões. Vocês dizem que tem um irmão mais jovem em casa, tragam-no, para que eu saiba que são dignos de confiança. Como eles não prometeram buscar Benjamim, colocou-os na prisão por 3 dias. Depois, ao estarem novamente com ele, de início os irmãos conversaram entre si, profundamente desgostosos. Por fim, contaram a José sobre um irmão, cuja angústia havia ignorado quando o venderam como escravo muitos anos atrás. É por causa da nossa culpa que essa tristeza se abateu entre nós, disseram. José afastou-se deles e chorou por essas palavras, mas sentia que ainda não era hora de se fazer reconhecer. Então, fez com que Simeão ficasse como refém e encheu de milho as sacas dos outros irmãos, mandando-os de volta a Canaã. Mas o dinheiro de cada um foi cuidadosamente colocado por cima de cada saca. Os irmãos se encheram de admiração e medo quando encontraram seu dinheiro. Voltaram a Jacó e contaram tudo o que havia acontecido, e seu coração se apertou pelos filhos. Finalmente, a comida acabou outra vez. E, para não morrerem de fome, precisavam voltar ao Egito. Assim Jacó concedeu que levassem Benjamim, como o estranho Senhor havia ordenado. Mandou também ricos presentes e dobrou o dinheiro para os grãos que queriam comprar, esperando assim agradar ao poderoso governador. Quando encontraram novamente José, e este viu Benjamim com eles, ordenou ao supervisor de sua casa que aprontasse um grande banquete para eles. Curvaram-se até o chão diante de José, e contaram a ele sobre o dinheiro encontrado nas sacas. Não temam, disse ele. O Deus de seu pai deu esse tesouro a vocês. Trouxe Simeão, mantido como refém, e tratou a todos com grande bondade. Por fim, mandou-os de volta, e como antes, o dinheiro de cada um foi colocado dentro de cada saca. Mas na de Benjamim foi colocada a própria taça em que José bebia.
Quando já estavam fora da cidade, José mandou atrás deles seu atendente, que os interpelou. Por que recompensais o bem com o mal? Vocês levaram a taça onde bebe o meu senhor. Obrigou-os a abrirem suas sacas e, quando a taça foi encontrada na saca de Benjamim, choraram muito desgostosos. Apressando-se de volta à cidade, jogaram-se aos pés de José e suplicaram pela liberdade de seu irmão mais novo. E Judá disse: O irmão dele está morto, e da sua mãe só restou este, que o pai ama muito. E Judá implorou que ele mesmo ficasse como escravo no lugar do irmão. Então José soube que seus corações não abrigavam mais o ciúme e o egoísmo, e clamou-lhes: Eu sou José, seu irmão. Não se entristeçam mais por terem me vendido, pois Deus me mandou ir adiante de vocês para que a vida fosse preservada. Beijou os irmãos e demonstrou-lhes um grande amor. Vão, disse ele, busquem nosso pai, e tudo o mais de suas casas em Canaã. As melhores terras do Egito serão suas. Os irmãos de José partiram e fizeram como lhes havia sido ordenado. Retornando ao Egito, construíram suas casas. Por fim, Jacó tomou os filhos de José nos braços e os abençoou. E uma grande felicidade reinou entre eles por todos os seus dias.